Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante que pode literalmente mudar o desfecho de uma situação de emergência. Primeiros socorros para pessoas autistas. É um conhecimento que faz toda a diferença, de verdade. Pensa rápido, o que fazer numa emergência? A gente já tem meio que um roteiro na cabeça, né? Agir depressa, ligar para ajuda, tentar manter a calma. São aquelas regras básicas que todo mundo conhece. Só que, e se a pessoa que precisa de ajuda estiver no espectro autista? Aí a coisa muda de figura. Aquele roteiro padrão, se aplicado sem pensar, pode não funcionar. Pior, pode até atrapalhar e agravar a crise. E é exatamente aí que a gente vai focar agora. Para entender o porquê, vamos tentar imaginar. Uma cena de emergência já é caótica para qualquer um. Agora, para uma pessoa autista, esse caos sensorial é como se todos os volumes do mundo fossem ligados no máximo ao mesmo tempo. É uma sobrecarga gigante. Olha só essa lista. Luzes piscando, sirenes altas, gente falando tudo junto, um toque inesperado de um socorrista. Para quem é neurotípico, isso é só o cenário de uma emergência. Mas para uma pessoa no espectro, cada um desses itens pode ser um gatilho. Um gatilho fortíssimo que pode levar a uma crise, a um meltdown, que é aquela explosão de emoções, ou a um shutdown, que é quando a pessoa meio que desliga para se proteger. Então, tá claro que a abordagem tem que ser diferente. E para isso, o primeiro passo é compreender. Entender que não estamos falando de uma doença, mas sim de um jeito diferente de perceber e processar o mundo. A chave para ajudar de verdade está nessa virada de chave, nesse entendimento. E aqui está a base de tudo. Autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, não é doença. E a palavra mais importante aqui é espectro. Pensa num arco-íris de características. Isso significa que a diversidade é imensa. É aquela frase que a gente sempre tem que lembrar. Se conhecer uma pessoa com autismo, conheceu uma pessoa com autismo. Cada uma é única. Agora, um conceito fundamental: estereotipias ou stimming. Sabe, aqueles movimentos repetitivos como balançar as mãos ou o corpo? Pode parecer estranho para quem vê de fora, mas isso é, na verdade, uma ferramenta super importante. É como uma válvula de escape, uma forma de se autorregular sensorialmente, de lidar com a sobrecarga de estímulos e colocar o mundo interno em ordem de novo. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar a diversidade do espectro de uma forma bem clara. Temos os níveis de suporte 1, 2 e 3. Isso não define a pessoa, mas sim o quanto de suporte ela pode precisar em certas áreas. Vai desde quem precisa de um apoio mais pontual, o nível 1, até quem precisa de um suporte muito substancial, o nível 3, principalmente na comunicação e para lidar com mudanças na rotina. Ok, com essa base teórica na mão, como é que a gente bota isso em prática? Agora vamos para a parte da ação. O primeiro passo é adaptar o ambiente. A gente precisa se tornar um controlador de estímulos para criar um lugar mais seguro e acolhedor para a pessoa em crise. E para ajudar, temos um método bem prático, fácil de lembrar. São 4 passos. Veja, ouça, sinta e fale. Vamos passar por cada um deles agora, um por um. Começando pelo veja. O que isso quer dizer? Basicamente, controlar o que a pessoa está vendo. Sabe as luzes piscando de uma ambulância, de um monitor? Isso pode ser muito, muito perturbador. Então, se der, a primeira coisa a fazer é tentar diminuir esses estímulos visuais, talvez tirando a pessoa do campo de visão direto dessas luzes. O segundo passo é ouça. O foco aqui é o som. É tentar criar uma bolha de silêncio. Desligar alarmes, rádios, o que for. E olha que interessante, até sons que pra gente são normais, tipo alguém tossindo, podem ser um grande estímulo. A ideia é simples, quanto menos barulho, melhor. Um ambiente quieto é um ambiente mais seguro. Agora, o terceiro passo, sinta. Aqui o assunto é o tato, que é uma área bem sensível. O toque direto pode ser muito aversivo, mas o conforto tátil, esse sim é poderoso. Então a gente precisa observar. A pessoa tem algum objeto de apego? Um brinquedo, um cobertor, qualquer coisa? Se tiver, oferecer esse objeto pode ser a melhor coisa a fazer. É como entregar uma âncora de segurança no meio da tempestade. E tudo isso nos prepara para o último passo do nosso método, que talvez seja o mais crucial de todos: a comunicação, a forma de falar. É aqui, nesse momento, que a gente constrói ou destrói a confiança. Então, o passo 4, fale. A palavra-chave aqui é previsibilidade. 0 surpresas. A gente precisa narrar o que vai fazer, antes de fazer. Olha, agora eu vou encostar no seu braço. Coisas assim. Usar frases curtas, diretas, literais. Fala baixo, com calma, sem gritar nunca. Chamar pelo nome ajuda a conectar. E o mais importante,
ter paciência. Se precisar repetir 10 vezes, a gente repete 10 vezes. E aqui vai uma dica de ouro na hora de falar. Simplifique as perguntas. Em vez de perguntar o que aconteceu, que exige uma elaboração enorme, tente perguntas de sim ou não. Você está com dor? Isso diminui muito a carga mental para a pessoa, que já está sobrecarregada, e torna a comunicação possível. Bom, a gente já viu o que fazer, mas tão importante quanto, ou até mais, é saber o que não fazer, porque algumas atitudes, mesmo na melhor das intenções, podem ser um verdadeiro desastre e piorar muito a crise. Essa comparação aqui é perfeita. Ação incorreta, tentar impedir o steaming. Gente, isso é como tirar a boia de alguém que está se afogando. A abordagem correta deixa a pessoa se autorregular, a menos que ela esteja se machucando. Outra coisa, tocar sem avisar nem pensar. E usar ironia ou metáfora, pior ainda. A comunicação tem que ser o mais literal possível para não gerar mais confusão. E tem mais coisas para a gente evitar. Não tire o objeto de conforto da mão da pessoa. Não aumente o tom de voz por mais estressante que a situação esteja. E fundamental, dê tempo. O processamento da informação pode ser mais lento, então espere a resposta. E, por favor, lembrem-se disto. Falta de contato visual não é falta de educação ou desinteresse. Muitas vezes a pessoa precisa desviar o olhar para conseguir se concentrar no que está ouvindo. Essa frase aqui resume a essência de tudo que a gente conversou. Compreender as particularidades no TEA tende a gerar uma prestação de primeiros socorros de forma que estabeleça confiança, desescale crises e garanta uma ação eficaz. Ou seja, o segredo é esse. Primeiro a gente constrói a confiança, para depois conseguir ajudar de verdade. No fim das contas, todas essas técnicas que a gente viu não são só técnicas. Elas se juntam debaixo de uma ideia muito maior, que é a da humanização do cuidado. É sobre enxergar a pessoa ali e não só a crise. É sobre respeitar quem ela é e como ela funciona. Porque, vamos ser sinceros, o objetivo principal dos primeiros socorros nunca muda. É salvar vidas. O que a gente está vendo aqui não é um plano B. É a ferramenta certa para cumprir esse objetivo com todo mundo, com eficiência e principalmente com respeito e dignidade. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Conhecimento é o começo de tudo. Empatia é o que nos move. A questão é, será que a gente, como comunidade, como sociedade, está realmente preparado para socorrer cada pessoa com o cuidado e a compreensão que ela precisa e merece? Fica aí a reflexão.